Olá, está no ar mais um programa Duas na Tri. E nesta edição vamos falar sobre um tema delicado, a violência doméstica contra crianças e adolescentes. Os números são alarmantes. Em 2021, já foram feitas mais de 35 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes pelo Disque 100, um serviço gratuito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem precisamente a incumbência de registrar essas ocorrências. Os dados correspondem ao período entre janeiro e a primeira semana de maio de 2021. Mas essa estatística pode ser ainda pior, porque desde o início da pandemia do coronavírus ficou mais difícil identificar as situações de abuso. Para conversar sobre esse tema, convidamos Daniela Emilena de Oliveira, que é professora de Psicologia e Pedagogia, além de coordenar um curso de pós-graduação sobre violência doméstica contra crianças e adolescentes no campus Assis, da Universidade Paulista, a Unip. Daniela, obrigada por participar aqui do Duas na Tri. Eu agradeço o convite, agradeço essa possibilidade de participação, de estarmos discutindo desse tema que é, como vocês bem salientaram, extremamente relevante na contemporaneidade. Daniela, esses casos de violência, infelizmente, né, eles sempre estiveram na ordem dos nossos dias, né? Mas agora o que a gente pode perceber é que esses números aumentaram na pandemia, né? E aí, por que razão? Por que, vamos dizer, a corda estoura do lado mais fraco? Então, a violência ela é um fenômeno histórico, né? Historicamente, a gente tem se deparado com vários estudos que mostram que a violência contra a criança e adolescente, ela vem sendo perpetuada justamente por ser um segmento que é vulnerável pela idade. Então, uma criança, um adolescente, muitas vezes ele não consegue se defender dessa situação que está vivenciando, né? Pelo próprio caráter da violência. É uma criança, ela não entende ainda o que é violência. Nós temos muito culturalmente no Brasil, vamos dizer assim, delimitado que a violência, ela educa, né? Então, a pessoa, os pais, os familiares, e às vezes outras pessoas em outros espaços dizem que não está agredindo, está educando. Então, isso é uma característica muito cultural de interpretar a violência como se fosse uma educação. E muitas vezes a vítima não percebe isso, né? A gente observa que na pandemia aumentou, né? Por exemplo, os dados que vocês citaram aí no começo, para o mês de maio, nós estamos com 33% do que nós tivemos o ano passado inteiro de denúncia do Disque 100. E, então, nós não terminamos o ano e nós já estamos quase batendo 50%, vamos dizer assim, infelizmente, né? E o Disque 100, a gente tem sempre que relativizar. Por quê? Porque nem toda denúncia chega ao Disque 100. Tem outras denúncias que vão direto para o Conselho Tutelar, tem outras denúncias que vão direto para o Ministério Público. Então, possivelmente, esses números, eles são maiores do que o que a gente tem como referência, né? Nós não temos no Brasil ainda um canal que centralize todas as denúncias. Por que isso está acontecendo? Porque isso sempre aconteceu, mas eu acredito, né, pelos estudos que a gente tem visto, que agora isso ficou represado dentro das famílias, todo mundo dentro de casa, né? Muita gente trabalhando em home, e talvez isso tenha tido mais visibilidade social agora, né? Pelo período que a gente está vivendo. Que é uma tristeza muito grande, né? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente desde 1990, e a gente vê que a sociedade ainda não se apropriou de uma outra cultura dessas relações entre pais e filhos, entre quem é responsável pela criança. E o que a gente sente, né, Daniela, é que, assim, pelo menos é o que a gente tem acompanhado durante todo esse tempo de pandemia e as pessoas em isolamento, que já existia, né, como você mesmo disse, esse clima de violência já existia, esse instinto de violência já existia. Então, a pandemia, ela impactou justamente pelo fato das pessoas ficarem mais isoladas. Agora,
Essa violência nem sempre é física, né? É uma violência ampla. Não, a gente fala violência contra criança e adolescente, é um termo genérico, mas a gente tem a negligência, que é o abandono. Por exemplo, eu negligencio quando eu tenho condições de cuidar da criança e não cuido. Por exemplo, eu tenho uma Unimed e eu não levo a criança no médico. Ou eu tenho um serviço público de saúde e eu não levo. Isso também é uma violação. Olha, gente, sabe uma coisa muito presente nesse momento que a gente está vivendo? É a negligência escolar, porque os familiares não estão dando o suporte que as crianças precisam em casa, mesmo quem recebe aquela tarefinha impressa, que não tem acesso à internet, muitos familiares não estão dando esse suporte necessário. Isso é negligência. É lógico que a gente tem que considerar que muitos papais, muitas mamães, né, no qual também me incluo, tem uma menina que vai fazer 7 anos, não tem pleno entendimento de todas as atividades. Isso é uma consideração a ser feita, mas não fazer, né, não se manifestar, não ir buscar a tarefinha na escola, não ir buscar o material, aí é uma forma de negligência. Mas tem a negligência odontológica, médica, né, escolar, vários tipos de negligência. É uma violação. A criança, ela precisa de todos esses aspectos para que ela possa se desenvolver. Aí a gente tem a violência física, que é a que a gente fala mais, vê mais, tem mais visibilidade, que aí se consolida pela agressão física, pela ameaça, né, constante, que qualquer coisa que a criança faz, ela vai ser punida fisicamente. Ah, mas eu apanhei. Ah, mas, né, isso daí é uma coisa que a gente tem que superar no nosso discurso. Veja, eu nunca fui muito de cozinhar, não gosto não. Mas eu tenho que cozinhar porque senão eu passo fome também, né, que em casa ninguém gosta. Meu filho que gosta um pouco. Eu sempre aprendi a fazer o arroz daquele jeito mais tradicional. Coloco o arroz, frita, rolê da água e tal. Num dado momento da minha vida, apareceu a panela elétrica. Nossa, é outra vida. Então, não é porque eu tenho um hábito que foi enraizado, né, a vida inteira, que eu vou continuar reproduzindo ele. Se hoje a gente já tem estudos, a gente tem todas as correntes aí afirmando que a agressão, a violência física não educam e que trazem prejuízos. E eu acho, Malu e Silvia, que toda violência que a gente comete com uma criança, ela vem carregada da violência psicológica também, porque aquilo vai, subjetivamente, a criança vai introjetar aquilo e ela vai lembrar disso. Então, é uma violência. A violência psicológica, a gente tenta diferenciar um pouco só da violência psicológica, né, que é aquela coisa de ameaçar a criança, não vou mais gostar de você, de humilhar a criança, é uma violência psicológica. Só que no Disque 100, a gente vê quando tem essa diferenciação, que o que aparece, o que tem aparecido mais, é a violência sexual, que aí consiste em toda a exposição da criança a situações para as quais ela não esteja preparada ainda. Né? Muita gente acha também, gente, que a violência sexual é quando tem uma relação sexual consumada, e não é. Mostrar um filme, mostrar uma revista, né? Tudo isso é uma violação também. Professora, eu fico me pego assim, pensando, à medida que você foi falando, assim, o que está na raiz dessa violência com a criança e o adolescente? Olha, tem esse fator histórico muito forte no Brasil, né? É uma cultura muito da agressão, e isso é um componente, e geralmente há estudos, né, ali na USP tem o Laboratório de Assuntos da Criança, que estudou muitos anos a violência, então tem muitos estudos ali que mostram que algumas pessoas que sofrem violência, elas tendem a repetir, mas não significa que todo mundo que passa pela violência, ela vai repetir da mesma forma, né, depende muito da vivência, das alternativas que ela tem de sair daquilo. Isso eu penso que é uma coisa muito indelével da nossa cultura, é nosso, e é uma coisa que nós temos que mudar, na minha perspectiva, e creio que na de vocês também. Mas tem outros fatores, por exemplo, a dependência química é um fator que a gente tem que considerar importante, né? Isso eu estou falando da dependência, eu não estou falando daquele pai ou daquela mãe que, sei lá, de repente toma uma cervejinha, um vinho, uma coisa assim. Daquela pessoa que é dependente química mesmo. Esse é um fator muito importante também. A questão, né? Há estudos aí que mostram uma relação
aí entre a pobreza, as desigualdades, né? A pessoa fica muito desanimada com todo o contexto, com desemprego, e acaba dirigindo atos agressivos, às vezes até sem perceber, contra a criança e adolescente. E creio eu, né, a partir dos meus estudos, tem muitos anos que eu estudo violência, creio eu que é muito dessa perspectiva subjetiva de não perceber, às vezes, o que está fazendo, de realmente acreditar que está educando, de realmente acreditar que está certo, que assim a criança vai aprender. Porque tem uma coisa, Malu, sempre falo isso para os meus alunos no curso de violência. Qual que é a questão? A questão é que a violência é uma coisa pesada que eu vou dizer, mas ela resolve. Vamos dizer, eu quero descansar. Aí eu vou chegar, vou falar para minha Malu, eu quero descansar, Malu. A Malu não tem nada a ver com a minha vida, meus trabalhos, com as minhas coisas, né? Mas a Malu quer cantar, ela canta o dia inteiro. Aí eu vou e me estresso com ela, grito. Na hora ela vai ficar quieta. Vocês entendem? É uma reação muito espontânea da criança. Ela não entendeu por que aquilo está acontecendo, ela não interpretou o que ela está fazendo que está incomodando a mamãe ou o papai, mas ela para. Então, a longo prazo, a violência dá essa solucionada ali no meu problema. Eu que sou responsável pela criança. Mas e depois? A repercussão disso a longo prazo, né? Você sabe, Daniela, você falou essa coisa de cultura, né? Eu fui criada com palmada e apanhei bastante palmada. Não era agressão, era palmada, mas como eu era pequena, aquilo provavelmente é uma agressão. E eu, como eu fui criada assim, também fiz assim com a minha filha. Quando ela fazia coisa errada, era palmada. Hoje, que eu tenho essa consciência, eu jamais faria isso. Por quê? Porque eu acho, primeiro, que a partir do momento que você tem que bater numa criança, você não tem autoridade nenhuma. Quer dizer, a ponto da criança ter medo de você, né? Então, as pessoas têm que entender, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de violência. Agora, o pai ou a mãe que estão assistindo falam, eu não faço violência, eu dou umas palmadinhas, que é o que eu fazia com a minha filha, mas é uma violência sim, e a gente é que tem que se policiar, é ou não é, Daniela? Porque eu comecei a trabalhar na Unip há mais de 10 anos, e eu tive contato com uma pessoa maravilhosa que eu amo de paixão, que é a professora Gislaine, que vocês devem conhecer, né? Conhecemos. Que está à frente ali do ICH. E a Gislaine, ela sempre falava assim para nós, quem é o adulto dessa relação? Querendo falar mais da relação que a gente tinha com o aluno, né, e tal. E eu fiquei com isso tão cravado em mim, até hoje eu tenho isso em mim. Quem é o adulto da relação? Né? Quem que tem que ter normalidade, estabilidade? Olha, gente, eu não estou falando com isso que a gente tem que ser a paz em pessoa, que a gente nunca vai estressar, porque isso que você falou, Silvia, eu também fiz, né? Eu me formei, fiz uma especialização em violência na USP, tive meu filho. Quando eu tive meu filho, eu estava numa condição totalmente diversa da que eu estou hoje, morando com a minha mãe, toda uma história, né, nada a ver. Mesmo eu tendo estudo, eu também, dá uma palmadinha e tal. Depois que a gente vai amadurecendo e se apropriando de fato daquilo que a gente estudou, né, que não foi só uma disciplina para passar na pós e tal, e aí você vai revendo, você vai falando, nossa, né, olha o que eu fiz aqui, mas isso daí, na minha perspectiva, gente, não é vergonhoso, né, é o desenvolvimento, é a nossa formação, a nossa mudança, é isso que nos caracteriza enquanto seres humanos pensantes, né? Com a minha Malu já é totalmente diferente, porque, né, a relação é outra, eu amadureci mais, né? Então, são coisas que não é porque eu fiz, eu vou ficar a vida inteira me martirizando, mas que eu vou mudar. Isso que você falou, Silvia, é uma coisa muito importante, gente, isso a gente tem que pensar todo dia, porque eu preciso falar com a criança nessa linguagem da agressão. A gente vê aí os estudos, Piaget, né, o Vygotsky, todo mundo que estudou antes e quem está estudando agora, Valon, o que eles falam? Que a partir ali dos 3 anos, a criança começa a ter um construto mais certo de moralidade. Antes, não adianta você falar certas coisas que a criança não tem ainda condições de entender, depois ela vai começar a entender. Né? Quando eu falava isso, sabe, o pessoal falava assim para mim, mas você fala isso porque o seu filho, ele é calmo, porque meu filho era calmaria mesmo, até hoje, né? E a minha filha, gente, ela veio para causar. Aqui, essa daí, a bicha, né? Eu falo, gente, como é que pode, né? Porque eu sou super tranquila, meu marido também, a gente
só nós 4 aqui em casa, né? Tem a minha secretária também. Mas, assim, a bicha é virada no giraia mesmo, perdão da palavra, né? De eu chegar em casa depois da Unesp, ela ter tido aula o dia inteiro, ela ter jogado ovo no banheiro, ela é desse jeito ainda, era não. Ela é dessas. Ela é dessas. Eu falo para ela que se não for para ela causar, ela nem sai, né? Ela vinha ao mundo. E isso me fez pensar de novo sobre o meu fundamento, do sentido de que para que serve o seu conhecimento? Ele serve para você dar uma aula, escrever um artigo? Maravilha, mas ele serve para você aplicar ali no seu cotidiano? Serve. Gente, quantas vezes, né, eu falo, não, eu ficava com a fala da Gislaine, eu que sou adulta, eu que, né, respirava para mudar essa cultura do tapinha. Professora, agora, quais são os sinais mais comuns que se pode verificar que está acontecendo um abuso? A criança, ela mostra mudanças no comportamento? Como é que a gente que está perto, como é que você, da criança, como é que a gente... E do adolescente também, né? Como é que a gente nota que tem que prestar atenção? Olha, Malu, aí outro ponto importante, né? Porque a nossa perspectiva sempre acaba sendo voltada mais para a criança. E o adolescente também sofre violência, né? Então, eu acho que vale a pena mais para frente, talvez a gente até estruturar uma outra atividade e a gente discutir esses aspectos comportamentais, porque né? Mas, assim, a criança, ela, dependendo do tipo da violação, a Maria Amélia e a Viviane Azevedo, elas falam para nós que ela pode ter um tipo de comportamento, ela pode expressar um tipo de comportamento. Então, por exemplo, uma criança que é vítima de violência sexual. Quais são as características que essa criança vai ter? Ela vai tentar, dependendo da circunstância, ela vai tentar reproduzir aquilo que ela entende como afeto, como carinho em outra criança na escola. É um exemplo. Ou ela vai demonstrar conhecimentos muito específicos que ela não poderia ter naquele momento. É outro exemplo, né? Então, a criança que é vítima de violência física, via de regra, ela reproduz essa violência física no coleguinha. Por isso que é importante a gente pensar no contexto que vocês duas citaram, gente, porque agora nós não temos a escola, nós perdemos um parceiro, porque mesmo a escola encaminhando a atividade, nós não temos o olhar do professor. Muitas das violações, elas são descobertas na escola, porque o professor identifica, né? A violência é a criança muito amuada, muito quietinha, né? A criança que não interage. Às vezes isso é da criança mesmo, né? É da vivência, mas e quando isso não for? Né? Ou a criança que chega sempre, você vê, às vezes a família tem condições, a criança vai sempre mal arrumada para a escola, no frio vai com roupa que não permite que ela esteja aquecida, né? Você percebe que a criança não está tomando banho direito. Então, são coisas, lógico, que a gente tem que respeitar a cultura de cada família, isso é muito importante, mas são coisas que podem nos servir de alerta. Veja, quer dizer que essa criança XY, o pessoal gosta de uma receita para tipificar, né? Ela está sofrendo violência? Não, cada caso é um caso muito peculiar, específico, a gente tem que olhar com bastante cuidado. E além de uma eventual denúncia, né, que eu acho que tem que ser feita, esse jovem, ele tem que passar por uma terapia? Sim, olha, terapia, eu gosto muito de falar sempre isso, né? Terapia para qualquer circunstância. Se eu não fui vítima de violência, terapia para a gente se entender, aprender a se relacionar. Mas no caso da violência, é fundamental, é uma coisa que você tem que ter políticas públicas de proteção, você tem que ter judiciário, você tem que ter conselho tutelar, você tem que ter política, sim. Mas a terapia é o que vai ensinar essa criança ou esse adolescente a lidar com isso, entender que ele não é responsável por essa violação, porque muitos ainda se sentem culpados, e vai trabalhar vários outros aspectos. Porque, veja bem, gente, não adianta ir para um psiquiatra simplesmente tomar um remédio para dormir. Isso não vai adiantar, porque não vai mexer naquilo. E assim, é duro mexer, né, nessas coisas. Não é uma coisa legal de você ficar falando. Então, a terapia, ela é fundamental nesses aspectos. Terapia que também defendo que tem que ser desenvolvida por meio da política social de saúde, sobretudo, né, considerando a realidade do nosso país, porque muitas pessoas não têm acesso por questão financeira mesmo. Agora, eu fico pensando também, Daniela, como é que
se poderia, vamos dizer, evitar esses abusos, né? Talvez fosse necessário aí mudar o modelo da educação familiar, né? E nesse sentido eu te pergunto, como é possível remover, exterminar a violência doméstica? Olha, eu penso que alternativas como essa que vocês estão fazendo para discutir. Hoje a gente vê que está muita gente ligado aí nas redes sociais, a gente percebe que tem muitas pessoas aí aderindo a esses conteúdos online. Eu creio que esse tipo de mídia ajude, né? Como que vocês estão fazendo, como de repente outros órgãos também, principalmente os órgãos públicos, de comunicar que isso é uma violação. Você cita aí o papel da escola. Nossa, eu gostei muito dessa sua colocação, porque a escola, muitas vezes, ela tem também essa condição de informar a criança que ela está sendo vítima de violência. Às vezes, a criança também não percebe nem a violência física, né? Então, a escola teria um papel educacional de mostrar esse tipo de violação. E tem possibilidade, porque a gente tem, desde 1993, 96, os parâmetros curriculares nacionais que permitem a inserção de conteúdos ligados à cidadania, à efetivação de direitos dentro dos currículos, né? Então, seria uma alternativa de chamar atenção para isso, né? De mostrar que, olha, não existe outra forma, existe outra alternativa, né? Não é porque sempre foi feito assim que a gente tem que fazer assim agora e o resto da vida, né? Claro, com certeza. Agora, como é que a gente prepara as crianças? Como é que a gente conversa sobre esse assunto para elas entenderem o que pode e o que não pode e até se defenderem? A gente tem uns vídeos agora que estão sendo lançados pelo Condeca, né, que é o nosso conselho do Estado de São Paulo, e também pelo Conselho Nacional, que são vídeos, mídias que falam a linguagem da criança para explicar o que é violação. A gente tem tido muitas intervenções nesse sentido com relação à violência sexual, porque a criança precisa entender quem pode tocar no corpinho, onde, como não pode, né? Então, essas mídias alternativas, elas são muito importantes, porque é complicado para você chegar e falar sobre essas violações, principalmente as sexuais, com a criança, né? É uma coisa muito difícil de ser abordada. Então, eu acredito muito nessas linguagens alternativas, por meio de desenhos, por meio de outras mídias, que vão fazendo com que a criança consiga construir esse conceito, né? Não que a gente venha e impõe para a criança, você tem que, não, né? Mas que ela entenda o que está acontecendo, e isso é uma coisa que a gente consegue fazer também, Silvia, para a criança um pouquinho maior, porque tem muita violação com bebês. A gente vê na mídia e a gente fica horrorizado, né? E você fica assim, nossa, né? Te incomoda, te move aquilo. Mesmo além da violação, né? Da violência sexual, tem outras violências, a negligência e tudo mais. Essas crianças, a gente tem que consolidar mesmo a denúncia, não tem outro jeito, porque a criança é tão vulnerávelzinha ainda que ela não consegue falar, ela não consegue expor, né? Então, é uma coisa muito difícil da gente chegar nesse público antes, que também, gente, se enquadra muito, em muitos casos, acaba se enquadrando como acidente. Hoje a gente vê que os médicos, os profissionais da saúde, nossa, eles estão muito antenados, eles estão muito ligados, que é uma porta de entrada também, né, para denúncia e tal, para tentar minimizar isso. Erradicar, olha, é o sonho, né, mas eu acho que, infelizmente, ainda demora um pouco para a gente chegar nessa erradicação mesmo. Agora, eu fico também pensando o seguinte, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem mais de 30 anos, né? Será que seria o caso de rever essa legislação? Porque hoje você tem aí novos tempos, né? Você tem a questão do bullying, da violência digital, tudo isso. Será que nós precisamos mudar esse tipo de coisa também, mudar a lei? Olha, sim, com certeza. Eu acredito assim, eu defendo o ECA eternamente, né? Eu acredito que é uma lei extremamente cidadã, foi ali construída com o aporte de vários atores sociais e tal. Mas o tempo mudou, né? Hoje nós temos esses ataques de internet que expõem as crianças também, o bullying de uns contra outros, né? Então, eu acredito que uma revisão sempre é necessária, porque, gente, 30 anos aconteceu muita coisa, mudou muito.
E também precisaria desse recorte que você está colocando, Balu, no caso de adolescente também, que geralmente usa mais as mídias sociais e tal. Por quê? Porque hoje nós temos uma sociedade totalmente integrada à internet. Isso não está ali descrito, tipificado. Então, vai para uma jurisprudência que não é específica da criança e do adolescente. Então, eu creio que uma revisão com os pares, né, com a sociedade, não no sentido de falar, o ECA não serviu para nada, tal, não, mas de ajustar mesmo a essa realidade contemporânea que a gente está vivendo. E tem uma coisa também, sabe que muito tem falado de violência, né? E, por exemplo, quando a gente está falando da violência que sofre um bebê, uma criança e um adolescente, muitas vezes, realmente, eles são vulneráveis. Não dá nem para explicar, olha, não toca aqui, não aceita isso, porque eles estão ali à mercê. Muitas Exato. vezes, né? Existe até uma porcentagem aí de parentes, às vezes é o próprio pai, é o próprio tio, pessoas que eles amam, então fica muito difícil. No caso, por exemplo, das mulheres, existe a solução aí seria mais para os adolescentes, do apertar um botão do pânico, um código, porque eles têm que pedir ajuda, eles estão lá vulneráveis, não é? Sim, a gente não tem ainda esse tipo de, esses códigos, né, vamos dizer assim, né, a gente não tem esses códigos para que a criança avise, ou o adolescente mesmo, como, né, você falou, Silvia, avise que ele está passando por uma violação. Por isso que eu volto a falar da importância da escola, porque às vezes isso aparece nas redações, isso aparece nas dissertações. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro mestrado em psicologia, mas, gente, isso já em 2000 né, outro contexto, em 2008, nós escrevemos um artigo sobre a violação expressa na carta que as crianças escreviam no Dia das Mães. Porque no Dia das Mães, algumas escolas pediam para que as crianças escrevessem uma carta para a mãe, né? E eu lembro muito disso porque, tipo, numa sala que tinha, acho que 25 crianças, uns 50% das crianças falavam, mãe, você me bate, mas é porque você me ama, você me bate porque você me ama. Então, é uma analogia que a criança faz, que ela introjeta e ela externou ali na carta, nem imaginando que isso, né, era uma violação. Mas realmente, eu concordo com o que você fala, a criança muitas vezes não sabe como externar isso. Por outro lado, nós temos aquele caso, infelizmente, muito aclamado, muito comentado, né, aclamado no sentido da mídia, que foi o do menino Bernardo, que foi ao conselho, que foi ao Ministério Público e falou, eles vão me matar. Mais indicativo que isso, gente, uma criança não fala isso, ela não fala isso se ela não tiver mesmo algum precedente, né? E mais claro que isso, e realmente, infelizmente, o menino faleceu, né? Então, eu também acho que seria válido, sei lá, pensar numa forma da criança deixar claro que ela está, né, sofrendo violência, ou somente o adolescente, mas, infelizmente, hoje a gente ainda não tem. O importante, Daniela, é que é todo esse trabalho, né? Eu acho que é aquilo que você falou, tem que ser dito, massacrado, falado, repetido, para todo mundo entender, né, esse problema, que é uma coisa estrutural, né, Malu? O Silvia, só queria complementar rapidinho, porque nosso tempo está acabando, mas eu entrevistei uma vez o doutor Maurício, e ele é herbiatra, e ele dizia assim, que o pai e a mãe, quando consome uma cervejinha também dentro de casa, ele está dando o exemplo para o filho, sabe? Aí entrando na questão das drogas. Então, assim, eu acho que o recado também é a gente pensar, quando tem uma criança perto, a gente tem que prestar muita atenção. É isso mesmo. Olha, Daniela, a gente quer agradecer muito. Tem alguma coisa que você queira colocar aqui nesse final? Até um alerta aos pais que estão acompanhando a gente? Eu gostaria de agradecer a Malu, a Silvia, né? Queria agradecer a Vanessa também, que mediou essa possibilidade, e dizer assim, sempre que é importante a gente ouvir a criança, sempre escutar a criança, não só para os pais, mas também para os professores, para os profissionais da área, né? Para todos aqueles que têm relação com essa criança, e a criança e o adolescente, eles sempre são vítimas, né? A gente tem sempre que ter isso como referência. E é isso. Obrigada, viu, meninas? É muito importante isso, né, Malu? Porque a gente tem que. Eu acho que o importante aqui no nosso programa do Duas na Tri é a gente sempre colocar esses assuntos, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, né? E a gente sabe que isso acontece, nós estamos discutindo durante todo o ano, então é muito importante a gente passar e compartilhar essa informação, né, Malu?
Ah, não tenha dúvida, viu? Eu quero agradecer muito a você, Daniela, e quero fazer outras pautas com você. Muito interessante esse assunto. Obrigada, Imagina. Daniela. Até a Eu que próxima. agradeço, gente. Até a próxima. Obrigada. Bom, Obrigada. o nosso Duas na Tri fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.